Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao Ibovespa e sua queda forte na data de hoje, uma informação relacionada a energias do Brasil, uma informação relacionada a Vibra Energia, uma informação relacionada ao desempenho mensal de maio de BB Seguridade, de Caixa Seguridade também, comentar um pouquinho a respeito da Caixa Seguridade, uma informação relacionada a Petrobras, um comunicado ao mercado de Copel e informações aqui relacionadas a Taesa. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E começando aqui pelo Ibovespa, um breve giro de mercado. O Ibovespa hoje caiu 1,8%, dentro ali do intradiário chegou a cair mais de 2%. E por que uma queda tão forte assim que fez o Ibovespa renovar mínima de novembro de 2020, o auge da pandemia? O próprio dólar subiu ali e foi para 5,43, lembrando que há uma correlação ali negativa entre dólar e Ibovespa. Quando Ibovespa cai, há uma tendência do dólar subir e vice-versa. E por que isso aconteceu? O cenário de recessão global, tá? Esse é o primeiro ponto. Aversão demais ao risco, as pessoas rediando e indo para renda fixa. As commodities no geral caíram, o petróleo caiu, café caiu. As ações, a grande queda foi de Vale e demais mineradoras. Por quê? Simplesmente porque o minério de ferro despencou 6% na data de hoje, com as incertezas relacionadas ali à China. Como alta, tivemos ali a Cielo, que é o arrependimento da minha carteira de não ter comprado mais, comprei apenas 100 ações após ter sabido que ela realmente iria vir bem após um resultado muito bom. E ela foi o destaque de alta na data de hoje, indo em contrariedade com a tendência de mercado. Vale e CSN despencaram mais de 6%, Bradespar da minha carteira também caiu bastante, porque acompanha ali a queda ou a alta da Vale. A verdade é que o minério de ferro ele fechou ele com queda de 8,4%. As ações ainda nem caíram tanto assim. GGBR caiu 4,47%. Petrobras caiu também, diante da queda no petróleo. E no mais, diversas ações caíram, exceto Cielo e Magazine Luiza. O que está acontecendo aqui? O varejo está se beneficiando com a PEC Kamikaze, ali, a PEC dos estímulos, que vai ter um gasto público de 41 bilhões de reais injetados na economia, fazendo com que isso gere um aquecimento da economia e do consumo. Por isso que as pessoas estão comprando ações de varejo. Um movimento especulativo. Prosseguindo aqui, em relação a energias do Brasil, a informação aqui é do resultado do segundo trimestre de 2022. A companhia publicou a sua agenda, que ela vai divulgar ali no dia 27 de julho de 2022, numa quarta-feira, após o fechamento do mercado. Depois das 6, então, vai publicar ali e provavelmente nós vamos trazer os destaques aqui no canal. Então já ativa o sininho ainda se você não ativou, tá bom? Assim o YouTube vai te notificar de vídeos novos e aí, se você estiver interessado em energias do Brasil, você vai saber ali em primeira mão. Continuando aqui em relação à Vibra Energia, ela criou um fundo e está disponibilizando ali 90 milhões de reais para investir em startups e scale-ups. É a Vibra Ventures, né? Em que a Vibra está disponibilizando 90 milhões de reais para esse fundo e ela quer investir em startups. O prazo para investimento será de 5 anos e prevê mais 5 para desinvestimento. Os aportes serão realizados em negócios em estágio inicial, tá? E mais estruturados, Series A, ou seja, a companhia ali vai fazer aportes também, como se fosse uma incubadora, projetos ainda iniciais, objetivando um portfólio de 8 a 12 empresas, além de participação em cotas de outros fundos setoriais, incluindo internacionais, para acesso a mercados como do Vale do Silício e Israel. Muito interessante isso aqui. Não é um capital muito grande, então você não precisa se preocupar que a companhia esteja fazendo um movimento ali muito arriscado. 90 milhões de reais não irá fazer falta para a Vibra, então é muito interessante ela destinar uma parte do dinheiro aqui para investimento em startups e tecnologia, o que é muito importante. Vibra hoje é uma empresa de energia, realmente precisa continuar se inovando. Lembrando que ela é uma das grandes apostas do Barsi. O próprio Barsi já disse que desacelerou a compra em outras ações e hoje ele está comprando Vibra e Auren, além de Cosan ali, mas acredito que Vibra e Auren, principalmente nesses preços, Cosan também caiu bastante, são aí as ações que ele continua comprando no corrente ano. Prosseguindo aqui em relação à BB Seguridade, ela publicou o seu informativo de desempenho mensal do mês de maio de 2022. A Caixa Seguridade também, que eu vou falar ali com vocês na sequência. E no geral a gente vê aqui crescimento. O prêmio emitido de seguro de vida cresceu 11,3% em comparação a maio de 2021. Já em relação ao mês de abril de 2022, o volume de prêmios evoluiu 16,2%. Por que está havendo isso aqui? Seguro de vida. Ao contrário do que muitos pensam, o negócio de seguro, que foi o negócio da vida do Warren Buffett, por exemplo, é um negócio que muitas vezes cresce em cenários de crise e recessão global. Porque nesses cenários,
os riscos são maiores, as pessoas têm mais incertezas e por conta disso elas precisam de um amparo e nada melhor do que uma seguradora para fazer isso, né? Então o seguro de vida aqui acaba crescendo, seguro utilizado ali em edificações, até mesmo seguro veicular. As pessoas estão morrendo de medo de um cenário. Imagina só, num cenário de crise, o número de crimes aumenta. Por conta do índice de criminalidade aumentar, as pessoas precisam de seguro de veículos, afinal, elas estão mais sujeitas a furtos e roubos. Então nada melhor do que uma seguradora. Não é o caso de BB Seguridade, mas é o caso, por exemplo, de Porto Seguro. Até o prestamista aqui subiu 37%, segmento rural subiu, né? Essencial aqui é o forte do BB Seguridade, junto com o Banco do Brasil. Então, no geral, a empresa cresceu em maio até em relação a abril. O único segmento aqui que não teve um grande crescimento foi a habitacional, mas no mais, os demais segmentos de seguros subiram e cresceram em prêmios emitidos. Então, podemos esperar um resultado do segundo trimestre de 2022 muito bom de BB Seguridade e, de fato, esse ano com a taxa Selic ainda beneficia ainda mais as seguradoras. Esse é o ano dos bancos e da seguradora. Prosseguindo aqui em relação à Caixa Seguridade, que eu já fiz um vídeo comparando Caixa Seguridade e BB Seguridade, vou deixar aqui no card e mostrando qual das duas ações eu compraria atualmente. E aqui ela também publicou o seu desempenho mensal de maio. A companhia destaca aqui que o mês de maio manteve a tendência de crescimento verificada em abril, com um incremento de 24,9% de emissões de prêmios de seguro residencial. Veja que seguro residencial aqui acabou crescendo em Caixa Seguridade, que é o forte dela também, residencial e habitacional, e também o seguro prestamista, na mesma linha de tendência da BB Seguridade. Destaca o crescimento de 42,6% nas arrecadações mensais de capitalização, o melhor resultado mensal dos últimos 3 anos. Então, outro resultado forte que podemos esperar aqui no segundo trimestre é de Caixa Seguridade, que na minha visão está mais descontada que BB Seguridade, sem falar que tem uma vantagem ali competitiva, na minha opinião, com relação aos contratos entabulados ali com a iniciativa privada. A gente vê ainda que as reservas no segmento de previdência superaram o marco de 120 bilhões de reais, evidenciando a sustentabilidade da companhia. Capitalização subiu, né? Seguro habitacional subiu, residencial também. Já seguro de vida, a companhia não conseguiu crescer, manteve estabilidade, ao contrário de BB Seguridade, que teve ali incremento no seguro de vida, tá bom? Então, nesse ponto aqui, Caixa Seguridade perde para a BB Seguridade, só que a Caixa Seguridade vence no habitacional. Mesmo com esses resultados aqui excelentes, Caixa Seguridade vem acumulando uma desvalorização no último mês de 5,28% e nos últimos 6 meses de 18,63% e caindo 40% desde o IPO, tá bom? Então, está havendo aí um descolamento entre resultados e cotação. Isso geralmente se aparenta como uma oportunidade, porque a companhia está com um yield de 8,13%. A plataforma AGF+ prevê um yield projetado para o ano de 2022 de 72 centavos por ação. Em termos de cotação atual, 72 centavos por ação dividido pelo 6,64, a gente tem aí um yield de 10,84%, até mesmo superior a isso, dependendo do seu preço médio. Sendo que a companhia é mais descontada que BB Seguridade e está até com resultados aí, na minha visão, superiores. É uma das grandes exceções de ações que abrem seu capital recentemente e a gente passa a olhar. Porque, como regra, empresas que fazem IPO em datas recentes, a gente espera de 3 a 5 anos para começar a olhar para a empresa para ver se ela se prova ali na bolsa de valores, se os controladores, antigos donos, não só despejaram, desovaram as ações para ter ali lucratividade. No caso do BB Seguridade, parece que não, né? Os resultados são excelente, o primeiro trimestre foi excelente e a companhia segue caindo. Então, para quem acredita no negócio, acredita nesse case, é uma oportunidade. Eu não estou fazendo nenhuma recomendação, até porque eu nem tenho ação na minha carteira. Preço teto aí, pelo critério do Bazin, de R$ 12,10. Mas se você aí fizer um preço teto mais razoável, dando aí num yield de 9%, já é excelente, né? Então você pode ter um preço teto em Caixa Seguridade de R$ 8,00, tá? Um preço teto muito bom aqui. Prosseguindo aqui, em relação à Petrobras, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, que é a ANP, aprovou acordo de 855 milhões de reais com a companhia para investimento nacional. E foi nessa quinta-feira, dia 14, que a ANP aprovou esse acordo com a Petrobras de 855,06 milhões de reais em investimentos, abrangendo blocos e campos de operação que descumpriram a cláusula do conteúdo local de contratos de exploração e produção de petróleo extintos e com fases encerradas, tá? Esse acordo é o primeiro desde a regulamentação do procedimento pela agência, que entrou em vigor no ano passado. O que é isso aqui na prática? É um acordo de ajustamento de conduta, porque teve descumprimento da Petrobras, e aí então a Petrobras vai fazer esses investimentos, cumprindo então esse descumprimento aí, né? Retificando, corrigindo. É claro que a Petrobras ainda não declarou se aceitou efetivamente esse ataque, esse ajustamento de conduta é facultativo, mas uma vez concretizada, configura o reconhecimento por parte da detentora do contrato de exploração e produção quanto ao descumprimento, porque ao fazer um ataque você está confessando que incorreu em irregularidade. A Petrobras foi
procurada, mas ainda não respondeu se vai efetivamente assinar esse acordo, etc. E ela ainda não publicou nenhum comunicado ao mercado, então vamos aguardar aqui para ver se ela vai realmente assinar esse ajuste de conduta. Prosseguindo aqui em relação à Copel, um comunicado ao mercado, em que a Copel traz ali o reajuste das receitas anuais permitidas, as RAPs dos seus contratos de transmissão para o ciclo 2022-2023. Então ela informa ali que a ANEEL, por meio da resolução homologatória 3067 de 2022, estabeleceu as RAPs para os ativos de transmissão da Copel ciclo 2022-2023 com vigência a partir de 1º de julho de 2022, vigência retroativa. De acordo com a resolução, as RAPs dos ativos em operação da Copel Geração e Transmissão e das SPEs aqui passam a ser de 896 milhões de reais, quase 897. Adicionalmente, considerando as RAPs homologadas das SPEs, Sociedade de Propósito Específico, que a Copel Geração e Transmissão tem participação, o valor total consolidado passa a ser de incríveis 1,3 bilhões, aumento de 15% em relação ao ciclo anterior. Olha só que maravilha, acima do IPCA, hein? Sendo que a grande paulada aqui de RAP, né, é da Copel Geração e Transmissão, aqui as participações no total 1,3, quase 1,4 bilhões, 15% de aumento, excelente. Mais receita para a companhia e possivelmente até mais dividendo. A Copel, que no último mês caiu 2,85%, não está caindo tanto. Nos últimos 6 meses está acumulando valorização de 6,56% e no último ano quase 15% de valorização. A empresa é outra que está tancando a queda do Ibovespa, assim como Taesa, por exemplo, que nós já iremos falar. A empresa continua negociando, mesmo assim abaixo do seu valor de patrimônio líquido. Está acima da média, mas porque hoje a companhia está bem melhor do que no passado, investindo em tecnologia, trazendo inovação que eu trago para vocês aqui recorrentemente no canal. A gestão está muito mais eficiente, está com resultados operacionais excelentes aqui, ó. Tanto que o indicador dela, EV/EBIT, está abaixo de 5, um excelente earning yield aqui, crescimento de lucros 40%, receita 12%, margem líquida quase 20%. Por isso é uma companhia que não há motivo por que tirar da carteira. No geral, é uma companhia muito lucrativa, tá? Claro que se você pegar de 2008 a 2017, parece que ela andou de lado, né, na lucratividade, mas a partir de 2018 simplesmente teve essa ascendente e aí então a companhia agora é uma daquelas que vale a pena colocar na carteira previdenciária. Sendo que o endividamento hoje da empresa está bem saudável, menos de 2 vezes o EBITDA, tá? Tanto que o CEO já disse que eventualmente pode até aumentar o endividamento da companhia, porque ele está muito saudável. Preço teto de Copel, as ações preferenciais classe B, 8,76 pelo critério do Bazin. E o preço teto aí é na casa de 7,20 mais ou menos. É bom sempre ser cauteloso com o preço teto. Um cenário de oportunidades assim, você não precisa ficar aumentando o seu preço médio, por exemplo, né? Comprando acima do seu preço teto, do seu preço médio, já que as ações estão caindo, né? Porque aí você vai ver como vai ser difícil comprar quando começar um ciclo de alta do Ibovespa após fim de crise, após o fim desse ciclo. A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas em algum momento vai acabar acontecendo. E aí os juros vão começar a decrescer, a inflação vai começar a se estabilizar e o ciclo de alta vai começar. Capital estrangeiro entrando para comprar as ações brasileiras. E aí você vai tentar comprar, você não vai conseguir. Vai estar tudo acima do seu preço teto. E por isso que você tem que aproveitar agora, né? Tanto que em cenários de ciclo de alta, como a gente viu em 2016 a 2019, o certo é você ter muita cautela na compra, deixar bastante dinheiro em renda fixa, tá? Por mais que a renda fixa não esteja remunerando bem, mas a inflação tá baixa, então meio que compensa, e ir apenas reaplicando o dividendo que você recebe das ações e fazendo aportes muito pequenos, porque uma hora vai vir a correção e aí você subiu muito seu preço médio e talvez você, não tendo muitos e muitos anos de bolsa, venha a ter rentabilidade negativa, mesmo tendo surfado uma alta de 2, 3 anos. Então muito cuidado. Prosseguindo aqui em relação à Taesa, ela trouxe aqui a agenda de publicação dos resultados do primeiro trimestre de 2022. Vai ser no dia 10 de agosto, tá? A temporada é justamente julho e agosto. Vai ser após o fechamento do mercado. Taesa geralmente publica bem depois do fechamento do mercado. Já vi publicar às 10, 9, 10, até 11 eu já vi. Mas enfim, vai ser no dia 10. Teleconferência de resultados dia 11. E aí a Taesa publicou 3 avisos aos debenturistas, redução de dívida, pagamento aqui dos juros da quinta emissão de debêntures, que são debêntures simples, não conversíveis em ações da espécie quirografária, que foram emitidas em julho de 2018. Ela vai realizar o pagamento de juros no dia 15 de julho de 2022, data de publicação desse vídeo, no valor de 40 milhões de reais. São 525.772 debêntures aqui que a Taesa está pagando juros da quinta emissão. E aí, da primeira emissão das debêntures de Janaúba, também são simples, não conversíveis em ações de espécie quirografária, emitidas em janeiro de 2019, pagamento de 21 milhões de reais em juros, também na mesma data, 15 de julho. E aqui tem amortização e juros também, tá? Então aqui o pagamento é superior, 15 milhões de amortização, quase 6 milhões
de juros. E mais um aviso aos debenturistas, agora, debentures das primeiras e segundas séries, da 11ª emissão de debentures, que é mais recente, emitida em janeiro desse ano, tá? E aí vai pagar mais 46 milhões de reais aqui a título de juros da primeira série e juros também da segunda série. 37 milhões aqui e 8,5 milhões aqui. É interessante porque a Taesa precisa se desalavancar, afinal hoje ela está com uma relação dívida líquida sobre EBITDA, conforme o último resultado publicado, de 3,8 vezes. Acima de 3 vezes já é uma alavancagem ali um pouquinho acima do que se costuma ver. Por isso é preciso a desalavancagem, principalmente num cenário de juros altos, em que o custo da dívida está muito caro, né? Por isso é preciso efetivamente, às vezes até segurar os dividendos para fazer isso aqui. Sendo que Taesa é uma das poucas ações, junto com a Alupar e Copel, por exemplo, que tancaram toda essa queda do Ibovespa. Veja só, as units de Taesa não caem abaixo de R$35, na verdade, dificilmente chegam abaixo de R$39 aqui. No último mês caiu 2%, algo próximo ali de Copel, né? Nos últimos 6 meses está subindo 9,7% e no último ano subindo 4,3%. Copel está subindo um pouquinho mais, mas porque a Copel é mais barata que Taesa, ainda assim Taesa está conseguindo suportar bastante aqui, né? Enquanto isso, Ibovespa num dia caindo 2%, no último mês caindo 6% e no último ano caindo 25%. É que ações que não são especulativas e que não dependem de commodities, como por exemplo Petrobras, CSN, Gerdau, essas ações acabam não variando tanto para cima nem tanto para baixo. São ações mais estáveis que são mais compatíveis com aquelas pessoas que não suportam tanta volatilidade aqui da bolsa de valores. Isso até pensando em pessoas com idades mais avançadas que querem uma carteira de dividendos. A pessoa não pode remeter na ação de commodities na carteira, ou ação de varejo, de tecnologia, tem que colocar ações ali que oscilam um pouco, né? Então, por exemplo, eu já falei, Alupar, Taesa, Copel, Banco do Brasil até mesmo, né? Não oscila tanto assim. Essas ações assim mais estáveis. Não estou fazendo nenhuma recomendação, é apenas assim o que seria uma carteira para uma pessoa de uma idade mais avançada que não consegue suportar ali essa loucura do senhor mercado, né, que a gente vê principalmente aqui no país. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você está fazendo em relação a Taesa atualmente, comprando, vendendo ou só segurando. E em relação a Copel, você acha que ela ainda está barata? Segue comprando? E por fim, Car Seguridade, você acha que está havendo um descolamento entre resultados e cotação? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!